Boa noite, estamos aqui mais uma sexta-feira com vocês, em nosso canal aqui do YouTube da Igreja Batista Monte Oreb, com o nosso programa de entrevista Vida Abundante. É um programa de entrevista onde várias personalidades, irmãos, amigos nossos, vêm aqui contar um pouquinho da sua experiência com Deus. Como é que foi essa vida abundante, como é que isso chegou, em que momento é que Jesus, digamos assim, trouxe uma experiência edificante para mim, para você. E eu espero que você também seja edificado hoje. Estamos hoje aqui com Patrícia Souza. Como é que você está, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Maravilha. Vamos conversar aqui com Patrícia, saber um pouquinho da sua história, da sua caminhada com Jesus. Todos nós temos uma caminhada com Jesus. Não existe nenhum crente que não tenha uma experiência com Jesus, a não ser que ele não seja crente. Então, qual é a finalidade desse programa? É contar o que Jesus fez. Jesus disse que nós seríamos testemunha dele, do nosso Senhor Jesus. E como é que nós somos testemunha? Nós contamos aquilo que vivemos. Contamos aquilo que atribuímos ao Senhor. Isso é ser testemunha. Patrícia, como é que é? Você nasceu num lar cristão? Como foi o seu início de vida? Então, eu nasci num lar cristão. Meus pais são cristãos, graças a Deus, e eu permaneço até hoje com a graça de Deus. Certo. Conversando com você, há algum tempo, você me contou de uma história médica. A sua história médica é bem rica, né? Verdade, eu sou um milagre. Você é um milagre, nós somos um milagre, né? Verdade. E me conte aí, como foi essa sua experiência médica? Assim, tudo começou, eu acho que no início, quando minha mãe descobriu, na realidade, ela foi fazer a ligação do último filho dela e descobriu que estava grávida. E o médico falou para ela, que ela não podia ligar, que ela estava grávida. E ela ficou surpresa, porque até o momento ela iria fazer a ligação, descobriu que estava grávida, e aí este milagre era eu. Aí Jesus ligou para sua mãe e disse, não, espera aí, que Patrícia tem que nascer, tem que chegar ao mundo. É verdade, é verdade. E, de início, o tempo foi passando e meu pai foi percebendo que eu tinha alguns movimentos a mais, movimentos de contorcionismo, Quem sabe o que o contorcionista faz, sabe. E eu fazia esses movimentos, colocava o pé na cabeça e rodava o braço para lá, para cá. Mas aí o tempo foi passando e eu fui percebendo que aquilo estava me prejudicando. Porque chegou um dia que eu fui trocar de roupa e percebi que meu ombro saiu do lugar. E aí foi uma dor imensa, e fomos para o médico não conseguiu colocar no local, e depois meu irmão foi e conseguiu colocar. E a partir desse momento, foi aí que tudo começou. Começou a ter vários episódios de luxação, e aí eu sentindo muitas dores, falei com meu pai que não estava aguentando, porque eu estava sentindo muitas dores. Ele falou, vamos procurar um especialista. Procuramos um especialista, a partir daí ele pediu uma artrorressonância, e seguimos, Fomos fazer a artrorressonância, uma pessoa até indicou um local mais barato em Salvador, e aí nós fomos para lá. Chegou lá em Salvador, tudo encaminhado, eu já estava na sala para fazer, e aí a moça recepcionista falou, a enfermeira, falou bem assim, a ressonância que você veio fazer aqui não é essa que nós fazemos. Sim, só para a gente ter uma ideia, quanto tempo mais ou menos tem isso? Mais ou menos 7 anos. 7 anos atrás. Foi em 2013. Certo. E, continuando, aí a moça falou que não era aquele procedimento que realizava lá. E aí eu voltei frustrada, porque nós tínhamos nos encaminhado até Salvador. Chegou lá, não era para ser aquele procedimento, mas tudo estava nas mãos de Deus. Meu pai sempre falava, vamos entregar nas mãos de Deus. Mas, às vezes, a gente fica pensando assim, Senhor, passei por isso tudo e chegar lá não aconteceu e acaba ficando triste, como acho que qualquer ser humano fica. E, seguindo, procuramos um local que fazia esse tipo de ressonância. A artrorressonância é onde injeta o contraste na própria articulação. Encontramos um médico que fazia em Feira de Santana. E ele, quando estava fazendo, ele falou bem assim, por que o médico lhe pediu essa artrorressonância? Não tinha nem necessidade disso. Mas eu vou fazer, porque daqui eu já estou percebendo o que você tem. Fiz a artrorressonância, levei para um médico. Chegando lá, o médico falou, você tem uma frouxidão ligamentar. Porém, está muito prejudicado, alguns tendões seus estão muito prejudicados, porém, eu não posso fazer cirurgia. Por quê? Se eu fizer cirurgia, vai voltar novamente. Aí eu falei, eu vou ter que conviver com isso. Isso é uma questão genética, você já nasceu com essa coisa. Isso.
isso. Até o momento, né, não sabia, ele falou que era questão genética, mas que eu iria ter que conviver. Só que você conviver, você se privar de certas coisas, porque tinha movimentos que eu ficava com medo de realizar e o ombro deslocar. E aí ele falou isso e eu saí triste, né? Graças a Deus. Eu tinha ido com meu pai, eu sempre falo, né? Ele sempre ia comigo e meu pai sempre falava. O médico disse isso, mas para Deus nada é impossível. E aí aquilo, né, me encheu de alegria e ele falou, nós vamos procurar outra opinião. E aí procuramos outra opinião, fomos a outro médico, chegando lá, era um médico justamente que tinha realizado a minha artrorressonância. Então, eu acho que Deus sempre esteve no controle de tudo isso, e aí continuamos. O médico falou, Patrícia, você realmente tem a frouxidão ligamentar, porém, está muito prejudicado, alguns sinais. Falou o que o outro médico já tinha dito. E aí ele falou, eu posso fazer a cirurgia, realmente, vamos fazer a cirurgia, e sabendo que você vai ter que fazer no outro ombro. Aí eu já disse, está em tuas mãos, Senhor. Fez a cirurgia do ombro direito. Fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, em 2013. Em 2015, fiz a cirurgia do ombro esquerdo. E aí tudo ok. Só que eu comecei a sentir dores, muitas dores nos ombros e no pescoço. E aí ele falou, eu vou passar um exame para você, para ver o que é essas dores, né? Aí, porém, antes disso, ele falou, eu vou passar umas medicações, fiz várias infiltrações, fui para a feira de Santana direto fazer filtrações, onde tira o plasma, né, do sangue e aplica no local, porque tinha dado artrose no meu ombro direito. E aí eu segui, né, e falei, Senhor, está em tuas mãos a minha vida, passando por isso tudo, mas eu creio em Ti. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava crendo no Senhor, mas, ao mesmo tempo, com aquela sensação de tristeza. Sentia triste de estar passando por tudo aquilo. Sim. Só que meu pai sempre falava, vamos orar. Mas parece que a minha oração... Na verdade, assim, acho que nós somos humanos. Eu passei também por isso, até está gravado aí também meu testemunho. Quando a saúde da gente está abalada, né, as outras áreas todas perdem a graça. Porque a gente só desfruta de qualquer outra coisa se a saúde estiver em ordem. Mas, mesmo nessas questões difíceis, é quando também a gente tem as maiores experiências com o Senhor. Verdade. E aí foi que eu realmente comecei a ter a experiência com Deus. E fomos, né? O médico passou o exame, e aí ele ficou me perguntando, Patrícia, já fez o exame 2 vezes? E eu achei estranho. O médico me perguntando se eu já tinha feito o exame. O médico estava mais ansioso que você. Foi, até o momento eu nem me interessei em saber para que era o exame, né? E aí eu fui e perguntei à fisioterapeuta, ela tentou decifrar lá, porque não dava muito para entender. Aí ela falou, Patrícia, esse exame é a cintilografia, é para saber se você tem câncer nos ossos. Pronto, a partir daquele momento... Aí o mundo desabou, aí o chão abre... É verdade. Até o momento que eu não sabia o que eu tinha... o exame que eu ia fazer, eu estava ótima. Depois que eu soube, nem sabendo do resultado, meu mundo desabou. E aí foi um fato interessante que nós fomos para o shopping uma vez e minha mãe falou assim, você não vai comprar nada, não? Eu falei, não, minha mãe, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Parecendo que eu já sabia o diagnóstico, que eu sabia o que estava acontecendo, eu não vou comprar nada, não. E aí, pronto, peguei o exame, levei para um médico e ele falou bem assim, que bom, não é o pior. Aí eu falei, o pior o quê? Né? Para perguntar ele o pior. Ele, não, você não tem câncer nos ossos, porém, você vai ter que repetir a cirurgia do ombro direito. Só um adendo dessa conversa, porque essa palavra câncer assusta muita gente. Geralmente, quando alguém tem um diagnóstico desse, as pessoas ficam muito abaladas, né? E eu me lembro de minha avó. Minha avó teve câncer de colo de útero. E eu estava dirigindo com ela atrás, no banco de trás, e ela tinha feito radioterapia, e a radioterapia tinha queimado a região do períneo, né, que era transvaginal, tudo mais. E eu me lembro de uma frase de minha avó com câncer, já com mais de 70 anos de idade. Ela virou para mim e disse assim, mas, meu filho, esse negócio de câncer é ou coisinha chata. Quando ela falou isso, eu digo assim, será que minha avó não sabe o que é que ela tem, ou ela está tão inocente assim, né? Mas é difícil a gente ver alguém assim, reagir a uma notícia de câncer como ela reagiu, né? Mas talvez a gente tenha que aprender um pouco com minha avó. É verdade, tem mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe de um diagnóstico tão simples e já fica desesperado, né? Imagine saber de diagnóstico de câncer.
E aí o médico falou, né, que eu ia ter que repetir a cirurgia mais uma vez. Repeti a cirurgia mais uma vez, fiz a cirurgia do ombro direito, e ele falou comigo, se tiver que repetir novamente, Patrícia, eu vou ter que colocar uma prótese no seu ombro. Aí eu falei, não, Senhor, eu estou em tuas mãos, entreguei a Deus, e a partir desse momento eu comecei a perceber que as coisas acontecem em nossa vida para que possamos ficar mais fortes, para que possamos crer mais em Deus, buscar mais em Deus. E a partir desse momento eu comecei a perceber que eu estava mais firme. Então eu falei, Senhor, Ele falou esse diagnóstico, mas o teu diagnóstico é diferente, eu creio em Ti. E aí, passando, né, fiz os tratamentos que tinha que fazer, fisioterapia, tudo certinho, e continuei. E o médico falou comigo, Patrícia, graças a Deus você está bem. E eu falei com ele, olha, doutor, para você ter uma ideia, isso tudo eu devo a Deus, né? Eu consegui correr 10 quilômetros sem sentir uma dor. Não senti uma dor. Para quem corre, sabe, né? Não foi, claro, né? Um Bolt da vida, né? Mas corri no meu tempo e corri sem dor. Você correu 10 quilômetros. Eu não corro 500 metros, quanto mais 10 quilômetros. Então, assim, eu pensei, uma pessoa com frouxidão ligamentar, sabendo que eu tinha frouxidão ligamentar em várias partes do meu corpo, e consegui correr 10 quilômetros sem sentir nenhuma dor, chegar plena, como eu cheguei plena. E tudo isso eu agradeço a Deus, porque o médico deu um diagnóstico, mas aquele que está no céu, nosso Pai, o meu Pai, Ele dá outro diagnóstico. E eu acredito que, a partir desse momento, eu fiquei mais forte. Eu comecei a orar mais, eu comecei a agradecer mais, porque até o momento eu só estava reclamando. Reclamava, Senhor, eu tenho nova acontecendo isso. E o médico sempre me dizia, Patrícia, tem até pessoas piores, situações piores, mais novas do que você, em situações piores. E eu comecei a entender aquilo. Senhor, está em tuas mãos a minha vida. E continuei. E aí, agora em março, né, eu comecei a sentir uma dor do lado direito do meu corpo, né, na região aqui da barriga, e passou, né? Aí foi passando esse dia, e eu falei, deve ter sido porque eu não bebi água. E fui, pronto, o tempo passou. Eu até conversei com meu marido, eu estava sozinha nesse dia, que ele estava, né, no trabalho, e eu conversei com ele, expliquei que eu estava sentindo dor, ele ainda perguntou, quer ir para o médico? Eu falei, não, deixa para depois, que a gente sempre fala isso. Deixa para depois, né? E aí, continuei. Pronto, quando chegou, no outro dia, eu não estava mais aguentando de dor. E aí eu falei, fui, conversei com minha mãe, ela falou, o jeito de ir para o médico. Fomos para o médico e, assim, tudo é plano de Deus. Tudo na minha vida é o plano de Deus. E, assim, antes eu não percebia isso. E hoje eu percebo. E, assim, foi tão rápido o diagnóstico da médica. Ela foi fazer o exame e falou, Patrícia, você está com inflamação no apêndice. Você tem que fazer cirurgia. Aí eu fiquei apreensiva, mas, ao mesmo tempo, Senhor, meio essa pandemia, se eu for, né, fui naquela intenção, se eu for para o hospital, eu posso contrair essa doença, como muita gente está contraindo. Eu estou com apendicite e vou sair com Covid. E eu fiquei desesperada, como, né, a gente vê os relatos aí. Mas eu falei, está em tuas mãos, Senhor. E estava naquela campanha de oração, cada um tem o seu horário. Eu fiz a minha oração e falei, está em tuas mãos. Fiz a oração e aí, até o momento que a médica deu medicação, tudo ok. Quando chegou um momento, eu comecei a sentir muita dor, muita dor. E eu comecei a orar e pedir, Senhor, resolve esse problema, porque eu não tenho mais como resolver, eu só vou entregar em tuas mãos. E no outro dia nós fomos, graças a Deus, para o hospital. Outro médico avaliou, realmente era o diagnóstico. Ele, vamos fazer cirurgia. Foi uma cirurgia tão rápida, eu digo, quando tudo está no controle de Deus. Eu sei que muita gente demora de receber esse diagnóstico. Então, o meu diagnóstico foi rápido, a cirurgia foi rápida, tudo tranquilo. E aí, pronto, fiz a cirurgia, me recuperei, estou me recuperando, né? Graças a Deus. Creio que isso tudo foi para quê? A partir desses momentos, de todos os momentos que eu passei, eu percebi que eu estou orando mais, eu estou lendo mais a palavra, e eu estou fazendo tudo o que, talvez, se isso não tivesse acontecido comigo, eu não estaria fazendo. Verdade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Interessante que, há pouco, semana passada, retrasada, eu entrevistei Rodrigo, você deve ter visto, e ele conta que o diagnóstico da filha dele demorou e que a filha ficou mais tempo no hospital do que deveria passar. E, no final, ele entendeu que era para ele evangelizar aquela mulher que estava do lado da cama, que tinha câncer e acabou falecendo.
Já no seu caso, você está agradecendo a Deus porque foi rápido. Então, a gente vai entendendo que todas as coisas cooperam. Quando demora, tem um propósito. Quando é rápido, também tem outro propósito, de abençoar. E sua experiência de conversão? É uma experiência que eu sempre pergunto aqui. Como é que foi? O que é que você acha que mudou? Porque quando a gente nasce no lar evangélico, é meu caso também, né? A gente não nasce crente. A gente é conduzido pela família, aquela coisa toda. Né? Lá em casa eu tinha duas opções, ou vir para a igreja ou apanhar. Aí eu geralmente escolhia vir para a igreja, né? Porque minha mãe era democrática nesse aspecto, me dava duas opções. Mas teve um dia em que eu realmente, aí eu tive experiências com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor e me rendi. Porque a parte mais difícil do ser humano é ele se render. Porque eu estava pensando recentemente, todo mundo quer oração, todo mundo quer cura, todo mundo quer um sustento, mas entregar a vida são poucos. Se render à vontade são poucos. Enquanto a carne está falando mais alto, né, o espírito está abafado. Como é que foi seu momento de entrega, de encontro com Jesus? Então, pastor, a partir desses momentos que eu passei, que eu percebi que ali realmente que eu estava me entregando ao Senhor. Porque até o momento eu ia para a igreja, assim, meus pais me levavam, ia, cantava, orava e tal, participava, mas não tinha aquele propósito. E a partir desses momentos, dessas experiências com relação à minha saúde, eu comecei a ter propósitos. Eu orava a Deus com propósitos. Senhor, eu orava, entregava, falava o que eu queria. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber que ali realmente eu estava vivendo como eu deveria viver, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Que esses momentos que eu passei muitas vezes eram ruins, sim, eram ruins, não nego. Mas Deus me deu possibilidades que eu antes não pensava, não acreditava que haveria, que eu poderia fazer. E justamente nesse período agora eu percebi, estou orando mais, estou buscando mais. E talvez, se não tivesse acontecido com relação a tudo isso, eu não estava fazendo nada disso. Não estava fazendo. Ou seja, isso. Deus usou a dificuldade, a dor, para lhe atrair para um relacionamento mais íntimo. É verdade. E assim, um fato bem... Quando eu realizava a minha cirurgia, que eu chegava lá, né, no centro cirúrgico, antes que eles aplicavam a anestesia no ombro diretamente, e depois que davam, né, a medicação, a partir da segunda cirurgia, da terceira cirurgia, eu comecei no centro cirúrgico, orar e cantar. E teve um momento que eu lembro que depois a enfermeira falou comigo, menina cantora. Teve momentos que eu lembrei, que eu realmente... Mas tinha momentos que eu digo, será que eu cantei? Ela disse que eu cantava. E eu lembro que eu cantava aquela música de Aline Barros, Remove a Minha Pedra. E aí eu percebi, eu digo, eu lembrei que eu cantava, mas ao mesmo tempo, eu digo, Senhor, eu estava cantando, eu não estava. E aí na última cirurgia, eu orei muito. Muita gente na sala de cirurgia e orando. Aí até o anestesista estava do meu lado e falou... Está conversando, eu falei, estou conversando com Deus. E aí, assim, quando Deus está no controle, então, assim, eu percebi, Senhor, antes, a primeira cirurgia fiz, né? Mas não tinha aquele desejo, aquela vontade, aquele propósito, eu não tinha aquele propósito. Meus pais oravam, mas eu não tinha. Então, assim, depois que eu comecei a perceber que foi acontecendo comigo, eu digo, Senhor, preciso ter um propósito. Isso. Para que isso mude. Porque, assim, nós não devemos aceitar. Não devemos aceitar doença em nossas vidas, mas, assim, Deus me deu... Deus não, né? Isso aconteceu comigo para que eu pudesse realmente estar tendo uma experiência com Deus. E todas as experiências que eu estou tendo com Deus estão sendo maravilhosas. E aí, pastor, continuando, né, mais uma experiência com relação à medicina, o médico, depois que fez a minha cirurgia, ele falou comigo que eu tinha outra coisa com relação à minha saúde. Mas ele não podia resolver porque ele não era da área. E aí eu só fez confirmar. A gente já sabia, mas não tinha confirmado. Então, ele confirmou. E aí nós seguimos, procuramos um médico. Aí a médica falou bem assim comigo. Realmente confirmou. Patrícia, mas eu não posso lhe ajudar. E eu sei que ela falou assim, você não vai conseguir isso pelo plano de saúde, porque eles acham que é estética, então você não vai conseguir. Eu falei, tá ok, saí, né? Eu falei, está nas tuas mãos, Senhor. Eu
confio em Ti, orei a Deus e está em Tuas mãos. E aí fiz o pedido pelo plano de saúde e esperei o tempo, o plano de saúde me indicou um especialista, eu fui para o especialista, ela falou, infelizmente eu não posso lhe ajudar, não é da minha área, você vai ter que ir para outro médico. E fiz novamente o pedido ao plano de saúde. Eu falei, senhor, a mulher parece que o que a médica falou primeiro não vai dar certo, né? Mas confio em Ti, fui orando, pedi a Deus. E aí ligaram, Patrícia, sua consulta está marcada para tal dia e tal, não sei o quê, com o especialista tal. E aí eu fui olhar que a primeira médica, tinha me dado nomes. Procura esse médico, essa médica, e estava o nome da médica lá. E ela me disse que eu não iria conseguir pelo plano de saúde, que eu ia ter que, pagar. Quando Deus abre a porta, abre mesmo. E aí Senhor, está em Tuas mãos. Eu digo, meu Deus, só tenho que agradecer. Porque os homens dizem uma coisa, mas Deus diz outra. E aí a médica falou, realmente, você precisa realizar um tratamento com relação a isso. E aí, pelo plano de saúde, eles acham que a estética não está de acordo, mas assim, está nas mãos do Senhor. E eu vou voltar para contar este outro milagre que Deus vai realizar na minha vida. Na verdade, você vai acumulando experiências com o Senhor, porque o Deus é o mesmo, não é? Verdade. Nosso Deus é o mesmo. É interessante que, quando a gente passa por esses momentos, né, de dificuldade, alguns a gente já venceu, outros a gente está nesse processo, né, que você está ainda aí de luta, de mais uma batalha. Mas, com relação a uma coisa que você falou anteriormente, quando você falou que você se aproximou mais do Senhor Jesus, né, mas se doou mais, né, em oração, eu me lembro que, às vezes, o fato da gente nascer em um lar cristão, às vezes até atrapalha. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o contexto familiar nos empurra para a igreja. E acaba que a gente, às vezes, não tem muita opção, né? E eu me lembro que eu me batizei muito jovem. Eu não sei com quantos anos você se batizou. 17 anos. Eu deveria ter 13. Lá se vão 40 anos atrás. 13, 14 anos. E eu me lembro que a primeira vez que eu posso ter registro assim, de uma experiência com Deus, de entender a voz de Deus no meu coração, não foi uma voz audível, eu já falei isso aqui, mas é aquela coisa que você sabe que o Senhor está falando com você. Eu estava na fila dos candidatos a batismo, antigamente na igreja, muitos anos atrás, né? Não era nem aqui, nesse espaço, era uma escola, que a gente não tinha o templo ainda. E eu estava na fila lá de batismo e eu ouvi uma voz que dizia assim, você é morno e eu estou a ponto de lhe vomitar, o que está escrito lá em Apocalipse, na carta de Laodiceia. E realmente, eu me batizei morno. Aquele, sabe? Será que eu quero ser crente? Será que eu não quero? Aquela coisa de você estar na família e você vai naquele... Lá adiante, isso foi com 13, 14 anos, eu acredito que eu vim ter uma experiência assim, realmente transformadora de entendimento do que é ser cristão com 27 anos, 14 anos de lapso, né? A gente tem aí. E então, se você está me ouvindo hoje e está nessa situação, não adie uma decisão que você tem que tomar. Às vezes Deus está falando com a pessoa. E às vezes os nossos ouvidos carnais estão tapados e essas situações que mexem em coisas valiosas, como no caso da nossa família, ou num parente, né? ou no financeiro, né? Quando chega a necessidade, aí Deus usa essas situações para nos aproximar, para nos trazer para Ele mesmo, porque isso é cuidado, né? Cuidado de pai, que não quer que o filho se perca. Então, muitas vezes, uma dificuldade que você possa estar passando é Deus tentando te falar para evitar um prejuízo maior lá na frente. A gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem. Quando Deus fala lá em Romanos, todas as coisas, são todas, as boas e as ruins. Mas o propósito maior de Deus está lá no fim, abençoando, né, o indivíduo. E assim, pastor, eu entendi também, a partir de tudo que eu passei, que algumas coisas me fizeram com que eu pudesse perceber que eu precisava melhorar. Devido a todas essas cirurgias, eu adquiri algumas alergias e alguma intolerância. E aí, né, isso me fez muito mal, porque eu pensei, meu Deus,
queria comer, não podia, né, porque iria me causar um mal. E aí eu tive que passar por uma dieta muito restrita. Só que eu percebi assim, que tudo isso, eu digo, tudo isso é para o meu bem. Por quê? A partir desse momento, eu comecei a me alimentar melhor. E a alimentação influi. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. E eu percebi que melhorei também com relação aos problemas de saúde que eu tinha. E percebi, eu digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso tudo fez com que eu percebesse que não era para o meu mal. É ruim, sim, você querer comer, até usar alguma coisa, porque eu estou tendo alergia até a produtos de cabelo, creme de cabelo. Você querer usar e não poder é ruim, sim. Mas... Para a mulher, então, hein? Quer fazer um upgrade, né? Uma maquiagem então, um batom. Tudo tem que ser selecionado. Então, assim... Mas eu penso assim, que tudo isso é para que eu me aproxime mais do Senhor e agradeça mais a Ele, porque antes eu reclamava muito. É interessante que você falou de dieta, e tem algumas coisas assim que são muito parecidas, viu, na minha vida e na sua. Porque eu também adoeci, né, contei essa história aqui, e acho que eu não contei isso no testemunho, né? No processo de cura, no processo já avançado, já estava liberto dos medicamentos que eu tinha tomado durante muito tempo. Me veio, assim, uma direção. Aí foi coisa espiritual mesmo, não foi médico quem falou, não foi ninguém. Foi coisa do Espírito. Aí só entende quem é crente. 3 alimentos me faziam mal. Talvez você tenha citado aí ou não. O leite. Não a lactose. Eu não tenho intolerância à lactose, porque eu como queijo. Mas eu não tomo mais leite natural, leite in natura, leite líquido. Yakult, para mim, era o pior, aqueles flaconetezinhos, e galinha de granja. Eu tirei esses três alimentos da minha dieta em 2005, quando eu realmente parei de tomar, né, medicamentos corticoides que eu tinha tomado durante muitos anos. Outros alimentos eu fui tirando por experiências, por exemplo, feijão, ficava com muito gás. O primeiro que eu tirei foi Coca-Cola. Não me fez falta nenhuma. Quando eu estou com muita saudade de Coca-Cola, eu tomo meio dedinho assim, só para lembrar do que gosto era. Mas acabava meu estômago. E realmente a gente melhora. E você veja que Deus trata então o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E tem pessoas que podem estar doentes em casa agora porque não controlam a sua dieta. E glutonaria é pecado, viu? Se Deus falar para você tirar um alimento, tire. O que é que está lhe fazendo mal? É o café? Tire, se for o café. É o leite? Tire. Aliás, a gente não nasceu para mamar a vida toda, né? Nenhum animal mama a vida toda. Tem seu tempo, né? E olha, quando você tira o alimento, que você melhora da saúde, pelo menos comigo, nem saudade eu tenho. Refrigerante mesmo é uma coisa que o médico, Patrícia, 0, por causa, né, dos ossos. Então, não me faz falta. E assim... Claro, a gente substitui. Como o senhor falou do leite. O leite tem... o leite não, corta. O queijo. Tem o queijo, tem a lactose, mas já existem queijos sem lactose, light, para quem... Então, assim, tudo é possibilidade, ou então substituir por outra coisa. Então, eu aprendi assim, que eu posso substituir, posso viver tranquilamente, assim. Aproveitei agora até esse momento de quarentena, que muita gente, vou comer, eu estou comendo porque eu estou, né, isolada. Claro, afeta muito o psicológico. Mas eu encarei essa quarentena como uma possibilidade, como uma oportunidade. Estou fazendo exercícios porque eu não posso parar, faço online, porque devido à minha frouxidão ligamentar, não posso ficar parada, estava sentindo muitas dores, mas continuo fazendo online. Minha alimentação, estou tendo tempo de estar preparando, então, tudo isso é uma oportunidade. Ou então, seja, assim, todas as coisas mesmo, na prática. É verdade. Então, assim, muitas vezes você está em casa, né, pensando, estou com tanto problema, não posso fazer isso, não posso aquilo. Procure uma possibilidade, procure uma oportunidade. Às vezes, o que falta é você procurar uma oportunidade, uma possibilidade para mudar isso. Porque, assim, logo no começo eu pensei, meu Deus, eu estou com tanto, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Mas eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor e percebi que Deus me deu outras oportunidades. Eu não posso fazer isso, mas posso fazer aquilo, de acordo à vontade de Deus. Então, muitas vezes, você pensa que não pode fazer, porque vai acontecer uma coisa, com relação à sua saúde, vai piorar, mas você já pode fazer, faça mais devagar. Não posso fazer rápido, mas eu faço devagar.
E aí vou Isso. continuar, né? Muito bem, estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo aqui, na entrevista Vida Abundante. E eu acho interessante que essas histórias a gente consegue pegar versículos bíblicos e ver na prática. Quando Deus fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive a pandemia complicada, muita gente perdeu emprego, perdeu a vida, né, internado. Mas, primeiro, Deus é o dono da vida, Ele dá e Ele tira, na hora em que Ele quer. A gente pode morrer de coronavírus, a gente pode morrer de bala perdida, né? Pode morrer de acidente. E, na realidade, Deus é o dono. Então, por que não é pecado Deus tomar a vida de ninguém? Porque a vida é dele. Então, quando Jesus nos chama para esse relacionamento, para a entrega da vida, para recebê-lo como Senhor e Salvador, é para que a própria morte não seja prejuízo, mas seja o início da eternidade. Né? Se todo mundo pudesse entender isso, que com Jesus a morte não é morte, Jesus chama aqui aqueles que dormem em Cristo, porque esses ressuscitarão com Cristo. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você não fez essa entrega a Jesus, não adie. Deixe que Deus vá tratando. Não é que a gente para de ter problema, não. A gente tem lutas, Patrícia continua com a luta dela, eu tenho a minha, você tem a sua, mas a perspectiva muda. Quando chega a tempestade, a gente tem uma rocha para segurar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde aí. Bom estar aqui com você. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado por estar abrindo o seu coração. E vamos agora para a nossa parte musical com Liliane Molina. Aleluia. Só o Senhor pode. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor podes fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como um Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor podes fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil,
tudo se acabe, ainda nos resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Louve assim comigo. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes.